Olha, existe uma ação melhor para dividendos do que a ação do Banco do Brasil, pelo menos é isso que vários analistas vêm dizendo. Pode ser uma afirmação polêmica, porque as ações do Banco do Brasil elas vêm crescendo bastante nesse ano e tem notícias dizendo que ele vai ser uma das maiores pagadoras de dividendos desse ano. Então, por que tem analista focado em dividendos dizendo que estão preferindo um outro banco? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, vai te ajudar a saber sempre qual é a hora de vender Banco do Brasil, de comprar Banco do Brasil, de trocar Banco do Brasil por outra ação. E quem vai guiar tudo isso é o meu sócio, você conhece bem, faixa aqui, Felipe Almeida, vai guiar tudo nesse vídeo. Se você tem ações do Banco do Brasil, comenta aqui abaixo. E Filipão, bora pro vídeo. Vamos lá, e pra gente começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quais são os principais argumentos por trás de quem tá buscando comprar Banco do Brasil nesse momento. Quais são os pontos positivos da empresa? E antes de mais nada, a gente precisa dizer que o Banco do Brasil tem um histórico de passar muita segurança para os acionistas. Não à toa, o próprio Luiz Bassi, o maior investidor pessoa física do Brasil, já investe nessa empresa há mais de 51 anos. Segundo essa reportagem, que eu tirei os prints aqui pra gente analisar, ele comprou naquela época as ações valendo 60 centavos cada um. E a principal razão para ele seguir acreditando na tese do banco é sua resistência histórica. Então aqui a gente já tira um insight de que se, poxa, o maior investidor pessoa física acredita na empresa, muito provavelmente existem várias outras pessoas que acreditam também. E aí vamos para números pra gente checar se isso é verdade. O próprio Banco do Brasil traz ali que hoje ele tá com 1,5 milhão de acionistas diferentes, sendo que desses 99% são pessoas físicas. E aí se a gente considera que no final de 2024 a gente tinha 5,3 milhões de investidores pessoas físicas no mercado de renda variável, a gente tá falando que 28% de todas as pessoas que investem na bolsa tem Banco do Brasil na carteira. Isso mostra na prática o quanto ela é uma ação procurada. Agora, se a gente vai um pouco mais para indicadores quantitativos que mostram que esse seria um bom momento de comprar Banco do Brasil, a gente vê, por exemplo, o preço sobre lucro da empresa abaixo da média histórica. E é esse insight que a gente tira por esse gráfico, onde de 2016 até 2020, mais ou menos, ela estava com um PL ali bem acima da média, em cerca de 8 até 10. Sendo que de 2021 para frente a empresa ficou muito barata em termos desse indicador somente, chegando num PL atual um pouco mais de 6, só que ainda assim abaixo tanto da média do setor bancário quanto da média dela mesma nos últimos 10 anos. E isso tudo acontece enquanto o Banco do Brasil fechou 2024 com seu lucro recorde, batendo a casa de 37,9 bilhões em 2024. Então o lucro vem subindo, ainda assim o PL dela ainda não está nas médias dos últimos 10 anos. A terceira razão de otimismo por trás do Banco do Brasil é o próprio dividend yield, que vem batendo recordes nos últimos anos também. E aí olhando também para esse gráfico, a gente vê uma mudança completa de prioridade na distribuição de dividendos a partir do ano 2021, onde ela saiu de uma distribuição que girava em torno de 3 a 4,5% ao ano para valores acima de 7, chegando a bater quase 12% num ano só, o que também coloca ela num dividend yield médio acima da média do setor bancário, que está em 1,95%. E aí, para fechar, o quarto ponto de otimismo por trás da empresa é que o preço por valor patrimonial está abaixo de 1, 0,9 para ser mais preciso nesse momento, ou seja, um desconto de 10% em relação ao seu valor patrimonial. E aqui a gente precisa lembrar que o PVP pode indicar uma empresa que está subvalorizada na bolsa. Da mesma forma, nessa imagem a gente vê que de 2020 para frente foi um divisor de águas também em termos de PVP. E a gente olha para tudo isso aqui, mesmo com bons motivos por trás da empresa de se ter otimismo, pensar em compra, porque é então que ainda assim tem gente buscando substituir as ações do Banco do Brasil nesse momento por uma outra empresa que estaria com indicadores muito melhores. E é isso que eu vou te mostrar logo na sequência. Agora, antes de decidir qualquer ação que a gente precisa comprar ou não para nossa carteira, existe um erro que a gente precisa evitar ao máximo, que é concentrar a maior parte do nosso patrimônio em uma empresa só, que é justamente o que fez esse investidor da carteira que está aqui na tua tela, que colocou mais de 55% do seu patrimônio em Banco do Brasil. E perceba que eu não estou falando de um patrimônio de 50, 100, 200 mil reais, mas sim de um patrimônio de mais de 3 milhões e 700 mil, com mais da metade disso concentrado em uma empresa só. E independente se a gente está falando do Banco do Brasil ou de qualquer outra boa empresa aqui no nosso país, o fato é que se algum problema acontecer com aquela empresa especificamente, a carteira desse investidor aqui se machuca demais. E o que aconteceu com esse investidor aqui foi que ele acabou passando por uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do clube. E o grande problema da carteira de um investidor como esse é que quando ele perceber, por exemplo, que no último ano as ações do Banco do Brasil não foram para lugar nenhum praticamente, ele começa a se questionar se mesmo com aquela posição gigante que ele tem na carteira, será que ele deveria comprar ainda mais Banco do Brasil porque ela tá barata, porque o dividend yield tá alto, ou será que ele deveria estar vendendo uma parcela dessa empresa para comprar outras de forma ainda mais diversificada nesse portfólio? E esse tipo de dúvida acontece normalmente com quem não tem uma estratégia clara de investimento que te mostre sempre o momento certo
de comprar e de vender um ativo. Foi exatamente isso que esse investidor encontrou ao participar de um plano de investimentos sob medida com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Um espaço onde a gente literalmente doa 1 hora do nosso tempo para olhar para o teu caso, para olhar para a tua carteira de investimentos, os teus objetivos e o teu perfil de risco. E aí sim, entender como é que a gente pode montar um novo plano individual que não te deixe mais nenhuma dúvida de quando comprar e quando vender um ativo. No final do dia, isso faz tanta diferença que a maioria dos feedbacks que a gente tem recebido sobre essa mesma sessão gratuita são nessa pegada aqui, ó, como tá aparecendo na tela para você. Dito isso, se você também quer ter um plano de investimento sob medida para você, para o seu caso de forma individual, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. A inscrição é totalmente gratuita. Beleza, a gente falou então por que existe otimismo por trás das ações do Banco do Brasil. Vamos entender qual é o pessimismo que também faz com que muita gente queira trocar essa ação por uma outra na bolsa. E a primeira delas é a crise no agro que a gente tá vendo aqui no nosso país. E principalmente quando a gente fala do Banco do Brasil, que só de carteira de crédito pro agro tem mais de 398 bilhões de reais. Números lá do final de 2024. Ou seja, são quase 400 bi que o banco emprestou para o setor agro. O grande ponto é que com as mudanças climáticas que a gente tem visto ao redor do mundo inteiro e no Brasil, a receita do setor agro pode receber um impacto ainda maior. Se tem menos receita, ou seja, tem menos venda, tem menos lucro, o que sobra menos espaço para pagar as dívidas. E aí um credor relevante como o Banco do Brasil acaba se prejudicando num cenário como esse. E a gente consegue ver isso de forma matemática, quantitativa também, olhando para o NPL no agro do Banco do Brasil. Para contexto, o NPL quer dizer No Performing Loan, ou seja, aquele crédito que não está gerando performance, não está gerando resultado no banco porque não foi pago. E o que a gente vê é um aumento significativo do final de 2023 para o final de 2024 desse NPL ativo. São mais de 3,7 bilhões de reais. Isso tudo faz com que muitos analistas fiquem preocupados com o resultado do banco nesse ano de 2025, principalmente. Além disso, uma outra notícia que não agradou muito o mercado foi a redução do payout mínimo que o banco busca seguir para esse ano. Para deixar todo mundo na mesma página, o payout é a porcentagem do lucro líquido de uma empresa que acaba virando dividendos. Então imagine que a empresa teve R$100 de lucro em um período e o payout dela é de 50%. Ora, desses R$100 de lucro, ela vai pegar 50 e vai distribuir na forma de dividendos para todos os acionistas. E o ponto no Banco do Brasil é que até 2024, o payout mínimo obrigatório era de 45%. Só que na virada desse ano, a nova proposta foi reduzir um pouco e flexibilizar esse payout para ficar entre 40% e 45%. E segundo algumas casas de análise, como o pessoal do Itaú BBA ali, os dividendos podem ficar em xeque por causa dessa notícia. E aí, quando a gente fala de uma diferença de 5% de payout em cima de um lucro de quase 38 bilhões de reais, ora, a gente tá falando aqui de um dividendo potencial a menos de quase 2 bilhões de reais no ano por causa dessa mudança de payout. E é principalmente por esses dois motivos que tem muito especialista buscando investir em outra ação do mercado, inclusive do setor bancário também. Essa que também teve o seu maior lucro da história no fechamento do ano passado, batendo todo o histórico de qualquer banco aqui no nosso país. E ela é considerada melhor do que o Banco do Brasil porque está com os resultados melhores de forma geral, com a rentabilidade mais alta, eu já vou te mostrar isso, um alto nível de capitalização e com a inadimplência sob controle diferente do caso do Banco do Brasil. E a gente está falando aqui das ações do Itaú, que de fato, quando a gente vai olhar para a rentabilidade do capital, medida pelo ROI, uma das principais métricas quando a gente vai olhar para bancos, o que a gente vê é o Itaú com um ROI acima de 18,5% nesse momento, acima da própria média dos últimos 10 anos e bem acima da média do setor bancário também, enquanto que no Banco do Brasil a gente vê um ROI abaixo de 15%, que fica atrás da própria média do banco. Já quando a gente fala de inadimplência, o Banco Itaú fechou o ano passado com um indicador em cerca de 2,4% no final do quarto trimestre. Já a inadimplência do Banco do Brasil para 90 dias ou mais ainda está na casa de 3,3%, o que é quase 1 ponto percentual acima. Isso faz muita diferença no balanço do banco. Então aqui a gente pega dois dos grandes problemas que o Banco do Brasil vem passando e entende por que tem muita gente preferindo o Banco Itaú. Agora, o fato é que nesse vídeo a gente está unicamente falando sobre dividendos. Será então que o Banco Itaú superou o Banco do Brasil nesse quesito quando a gente olha para estratégias validadas, comprovadas, que já funcionam há décadas? E como aqui no Clube do Valor a gente não toma decisão com base em achismo, muito menos com base em projeções do que a gente acha que vai acontecer em 2025, em 2026, 2027, com a troca possível de governo ou não. O que guia, na verdade, a nossa tomada de decisão para comprar ou para vender um ativo são estratégias totalmente sistemáticas, baseadas em critérios claros e fundamentados em dados que a gente já tem na mão. Foi assim que lá em 2022 a gente criou a primeira versão da estratégia máquina de dividendos, que hoje busca olhar para 6 critérios diferentes na hora de escolher as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa, que são eles:
a liquidez da ação que precisa ser grande o suficiente, o lucro no último trimestre que precisa ser positivo e inclusive crescente nos últimos 3 anos, os limites de payout que precisam ser saudáveis, demonstrando que a empresa tem realmente prioridade em distribuir dividendos. As empresas precisam ser menos voláteis e, claro, elas precisam ter uma alta distribuição de dividendos nos últimos 36 meses. E no fim do dia, não basta chegar aqui com um monte de critérios se a gente não comprovar que eles realmente funcionaram no passado. E aí, quando a gente olha para esse gráfico que está aí na tela para vocês, a gente entende que sim, investir nas 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa teve uma performance muito, mas muito acima do índice Bovespa aqui no Brasil. E é justamente nesse cenário que, quando a gente olha primeiro para o Banco do Brasil, a gente encontra sim ele entre as 10 maiores pagadoras de dividendos, com um dividend yield ponderado nos últimos 3 anos de 8,3% ao ano, ficando ali na 7ª colocação do ranking da máquina de dividendos atualmente. Agora, o Banco Itaú não teve o mesmo sentido porque não passou em alguns dos critérios da estratégia e nem aparece no ranking nesse momento. E isso acontece porque no filtro de lucro crescente dos últimos 3 anos, o Itaú, representado pela sua holding, a Itaúsa, que é muito mais líquida na bolsa, acabou não passando nos filtros da estratégia. E assim a gente tem sempre uma resposta muito clara do que fazer, de qual ação escolher para comprar ou para vender, independente das narrativas que estejam saindo no mercado. Agora, se você quiser entender como é que o Tesouro IPCA+, pode multiplicar por mais de 4 vezes o seu patrimônio nos próximos anos, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que a gente contou tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.